No coração de Las Vegas, onde o brilho do neon esconde segredos sombrios, a chegada de uma nova perita forense, Sarah Siddall, promete abalar as estruturas da equipe do CSI. Chamada pelo lendário Jill Grissom para auxiliar em um caso complexo, ela se depara com um mistério gelado. Uma mulher encontrada morta em uma banheira cheia de gelo em um hotel de luxo. Enquanto a equipe mergulha nos detalhes microscópicos da cena do crime, um segundo caso surge, envolvendo um aparente suicídio em outro hotel. Grissom e seus peritos, Catherine Willows e Nick Stokes, suspeitam de que nem tudo é o que parece. Com dois crimes aparentemente desconectados em mãos, a equipe deve usar toda a sua experiência e tecnologia para desvendar a verdade. Será que a ciência forense conseguirá conectar os fios de evidência antes que a verdade se dissolva? Troco Legal é uma jornada emocionante no mundo da investigação criminal, onde cada detalhe é uma peça do quebra-cabeça e nada pode ser descartado. Capítulo 1. A chegada e o gelo. Parte 1. O ar de Las Vegas nunca fora tão denso. Não com o calor que derretia o asfalto, nem com a poeira que se erguia do deserto, mas com uma expectativa silenciosa, quase palpável, que parecia aguardar sua chegada. Para Sarah Siddall, o som dos ares condicionados dos hotéis e o zumbido constante das luzes de neon eram uma sinfonia estranha, muito diferente da calmaria que ela deixara para trás em São Francisco. Sarah era uma mulher de contrastes. Seus cabelos curtos e castanhos eram práticos, mas seu olhar, perspicaz e profundo, revelava uma mente que nunca parava de trabalhar. Vestida com roupas discretas que passavam despercebidas na multidão cintilante da cidade do pecado, ela carregava consigo uma maleta pequena, que guardava não joias ou cosméticos, mas as ferramentas de seu ofício: um microscópio portátil, pinças de precisão e frascos estéreis. Ela não era uma turista, era uma perita forense, uma caçadora de evidências, e estava ali por um único motivo: Jill Grissom. A razão para sua presença era um enigma que ela estava ansiosa para desvendar. Grissom, um dos peritos mais respeitados do país, raramente pedia ajuda. Ele era conhecido por sua autossuficiência e sua crença inabalável em seus métodos. O chamado telefônico que a trouxera até ali foi rápido e direto. "Preciso de você, Sarah. É uma questão de cabelos e fibras." A frase ressoava em sua mente como um sino. Ela sabia que, para Grissom, um pedido como esse significava um caso complexo, algo que exigia uma visão única, uma expertise que ia além do ordinário. E Sarah era exatamente isso. Sua especialidade em cabelos e fibras era quase lendária no circuito forense. Ela conseguia ler uma história completa em um único fio de cabelo, uma biografia em uma única fibra de tecido. Para ela, esses vestígios microscópicos eram como impressões digitais, capazes de revelar a verdade mais oculta. O táxi a deixou em frente ao imponente prédio do Laboratório de Crimes de Las Vegas. O lugar parecia um forte, com paredes de concreto e poucas janelas, contrastando com a opulência dos cassinos ao redor. Ao entrar, o ar gelado a acolheu. O som de passos e o murmúrio de vozes abafados ecoavam nos corredores. O lugar tinha um cheiro peculiar de químicos, papel e, estranhamente, de café forte. Era o cheiro do trabalho, e para Sarah era um cheiro familiar e reconfortante. Ela foi direcionada para a área de análise. E lá estava ele, Jill Grissom, um homem de estatura mediana, com óculos que pareciam ter vida própria em seu rosto. Ele tinha uma barba grisalha e um jeito de se mover calmo e deliberado, como se cada passo fosse uma decisão calculada. Ele estava debruçado sobre um microscópio, completamente absorvido em seu trabalho. O som de sua chegada o fez erguer a cabeça. Seus olhos se encontraram com os de Sarah, e um sorriso sutil e caloroso se formou em seu rosto. "Sarah, eu sabia que você viria", ele disse, sua voz um pouco rouca, mas com a mesma calma que ela se lembrava. "Eu precisava de você para ter certeza. Esta cidade está crescendo rápido, e os crimes também. Precisamos de um time forte." "Ainda bem que ligou para mim", Sarah respondeu, sentindo um alívio ao ver a familiaridade em seu rosto.
O que temos? O diálogo entre eles era direto, sem a necessidade de formalidades. Eles se conheciam há anos, e a confiança mútua era a base de sua relação profissional. Grissom não perdeu tempo. Um chamado de emergência, a cidade não para. Um hotel de luxo, o Four Seasons. Um corpo foi encontrado. Quarto 401. A urgência em sua voz era evidente. Ele pegou uma maleta e entregou a ela. Pegue o equipamento. A equipe já está a caminho. O som das sirenes perfurou a calada noite de Las Vegas. Não era uma sirene de ambulância, mas o som mais estridente e urgente de uma viatura policial. A van do CSI, com suas luzes piscando, rasgou a escuridão, seguindo em direção ao Four Seasons Hotel. As paredes de vidro do hotel pareciam brilhar como diamantes sob a luz das sirenes. O hotel era um bastião de luxo e opulência, com um toque de exclusividade que o tornava um santuário para a elite. A equipe se preparava para o que poderia ser um caso de alto perfil, um que exigiria discrição e precisão. Ao chegarem ao quarto andar, a equipe foi recebida por um policial que guardava a porta. A fita amarela, com a inscrição "Não ultrapasse", isolava o quarto 401 do resto do corredor, que estava silencioso e vazio. O policial abriu a porta para eles, e o cheiro os atingiu antes mesmo que pudessem ver o que havia lá dentro. Não era um cheiro de sangue, nem de decomposição. Era um cheiro frio e metálico. Um cheiro de morte, mas mascarado pelo perfume de um hotel de luxo. A mistura era nauseabunda. O quarto era uma suíte de luxo, decorada em tons neutros, com uma cama king size imponente e uma grande janela com vista para as luzes da cidade. Tudo parecia estar em seu lugar, mas a cena central era a que prendia a atenção de todos. No centro do quarto, uma banheira estava cheia até a borda com gelo. Flutuando entre os cubos de gelo, estava o corpo de uma mulher. Seus cabelos loiros estavam espalhados sobre o gelo e sua pele tinha uma palidez anormal, quase translúcida. Ela estava vestida com um roupe de seda. A expressão em seu rosto era serena, quase como se estivesse dormindo, mas a cor de seus lábios e a rigidez de seus membros contavam uma história diferente. Catherine Willows, com sua experiência e olhar perspicaz, foi a primeira a se aproximar. Ela usava luvas e botas de proteção, e sua expressão séria refletia a gravidade da cena. O Eric Brown, com sua câmera, começou a tirar fotos de cada ângulo, documentando cada detalhe antes que qualquer evidência fosse tocada. Sarah, por sua vez, foi em direção à banheira, seus olhos percorrendo a cena com uma atenção meticulosa. Ela não olhava para o corpo, mas para os detalhes ao redor, as bordas da banheira, as gotas de água no chão, a forma como o gelo se misturava com o cabelo da vítima. Grissom se aproximou da banheira. Ele não era um homem de falar muito, e sua presença já era suficiente para transmitir a seriedade da situação. Ele observou o corpo, prestando atenção à temperatura da água e ao estado do gelo. Ele se abaixou para examinar a mão da mulher e encontrou um cartão de troca, um pequeno cartão com o nome e telefone de uma agência de acompanhantes de luxo. Ele o colocou em um saco de evidências e o entregou para o Eric. Isso confirmava a identidade da vítima, Tess Lynn. Enquanto Catherine e o Eric trabalhavam em suas respectivas áreas, coletando amostras de DNA e impressões digitais, Sarah se debruçou sobre a banheira. Ela usou uma pinça para coletar alguns fios de cabelo que estavam flutuando no gelo e colocou-os em um frasco estéril. Ela também coletou amostras de fibra do robe de Tess. Para Sarah, cada um desses fragmentos era um pedaço do quebra-cabeça, e ela sabia que em seu laboratório eles falariam. A equipe trabalhou em silêncio, cada um focado em sua tarefa. O som de seus passos abafados e o clique das câmeras eram os únicos ruídos no quarto. Grissom, em pé, observava a cena com uma calma calculada. Ele sabia que este caso seria um teste não apenas para a equipe, mas para a própria cidade. Eles teriam que ser perfeitos, cada movimento, cada coleta de evidência. A banheira, com seu conteúdo gélido, era o centro de tudo. O gelo não servia apenas para resfriar, mas para preservar. O assassino tinha um objetivo, e a equipe do CSI tinha que descobrir o que era.
A noite avançava e as luzes de Las Vegas pareciam piscar com uma ironia cruel. No Four Seasons, a morte havia encontrado um lar temporário e a equipe do CSI estava determinada a desvendar o quebra-cabeça do gelo antes que o rastro esfriasse. Capítulo 1 – A Chegada e o Gelo. Parte 2. O quarto 401, outrora um santuário de luxo e intimidade, havia se transformado em uma paisagem forense. A equipe de peritos, em suas roupas de proteção e luvas de látex, movia-se com a precisão de cirurgiões em um centro cirúrgico. Cada movimento era calculado, cada toque era cuidadoso. Catherine Willows era a primeira linha de defesa, a responsável por garantir que a cena do crime fosse preservada em sua totalidade. Com uma câmera digital em mãos, ela capturava a cena de todos os ângulos imagináveis, documentando a posição do corpo de Tess Lynn, o arranjo do gelo na banheira e a disposição dos objetos no quarto. Cada fotografia era uma peça crucial do quebra-cabeça, uma prova visual do crime. Enquanto Catherine Willows se movia pelo quarto com sua câmera, o clique suave do obturador era o único som que quebrava o silêncio tenso. Ela documentava a cena do crime de todos os ângulos, capturando a posição do corpo de Tess Lynn na banheira cheia de gelo, os detalhes do quarto e a disposição dos objetos. Sua atenção era meticulosa, pois ela sabia que cada fotografia era uma parte crucial do quebra-cabeça. Ao mesmo tempo, Warwick Brown, com sua maleta de ferramentas aberta, demonstrava a precisão de um cirurgião. Ele usava pequenas pinças com a ponta de borracha para coletar os fios de cabelo loiros que se desprendiam do corpo de Tess, tomando o cuidado de não danificá-los. Os cabelos eram colocados em frascos estéreis, cada um rotulado com a data, hora e local da coleta. Ele se ajoelhou ao lado da banheira, o gelo estalando sob seu peso. Com um termômetro digital, ele media a temperatura do gelo e da água. A temperatura pode dar uma indicação do momento da morte. Ele murmurou para si mesmo. Se o gelo ainda não derreteu completamente, o corpo pode ter sido colocado aqui há poucas horas. Ele então usou um conta-gotas para coletar amostras da água e do gelo derretido, que poderiam conter vestígios de químicos ou outras substâncias. Grissom, que observava a cena de longe, aproximou-se de Warwick. "O que você encontrou, Warwick?" ele perguntou. Warwick olhou para ele, sua expressão séria. "O gelo ainda está bem sólido, e há uma substância no fundo da banheira. Não parece ser água. Pode ser um produto químico." Grissom assentiu com a cabeça, sua expressão inalterada. "Ótimo trabalho, Warwick. Continue assim. Cada pedaço de gelo é um pedaço de tempo, e cada pedaço de tempo é uma pista." O foco da equipe, entretanto, estava no que o assassino poderia ter deixado para trás. Não no que foi tirado, mas no que foi esquecido. A busca por impressões digitais começou com a aplicação de um pó especial nas superfícies do quarto. A luz forense, uma ferramenta crucial na caixa de ferramentas de um perito, revelava o que o olho nu não podia ver. Quando ligada, a luz revelava vestígios de fluidos e outras substâncias que brilhavam com uma fluorescência azulada. Grissom, com sua lanterna na mão, examinava cada centímetro do quarto, do chão às paredes, procurando por qualquer sinal que indicasse a presença de outra pessoa. Foi nesse momento que uma descoberta mudou o rumo da investigação. Grissom, com sua atenção aos detalhes, percebeu que havia algo em uma pequena lata de lixo, escondida sob uma pia. Ele se ajoelhou e, com a ajuda de uma pinça, puxou para fora um objeto pequeno e branco, embrulhado em um lenço de papel. Era um preservativo ousado. Ele o colocou em um saco de evidências e olhou para Sarah Siddall, que se aproximou. "Acho que temos uma pista", ele disse, sua voz calma, mas com um toque de seriedade. Para Sarah, o preservativo era uma joia, não pelo seu valor monetário, mas pelo tesouro que ele poderia conter, o DNA do assassino. O diálogo entre Grissom e Sarah, naquele momento, foi uma dança de mentes.
Eles discutiram a importância de preservar a evidência de DNA, a fragilidade de tal material e a necessidade de transportá-lo para o laboratório com o máximo de cuidado. Sarah explicou que o preservativo, se tratado corretamente, poderia conter amostras de saliva e outros fluidos corporais que poderiam ser a chave para identificar o assassino. "É a nossa melhor chance", ela disse, sua voz baixa e focada. Grissom concordou, entregando o saco de evidências para ela. "Não deixe nada para trás." De volta ao laboratório, o cheiro de produtos químicos e café forte era mais intenso. O laboratório era um centro de atividade, com cientistas forenses movendo-se de uma estação para outra. As evidências coletadas na cena do crime foram organizadas em mesas prontas para serem analisadas. A sala de autópsia era a próxima parada. A equipe do CSI, junto com o médico legista, examinou o corpo de Tess Lynn para encontrar mais pistas sobre a causa da morte. A autópsia revelou que Tess não morreu afogada. Em vez disso, ela havia sido sedada e morta por sufocamento. O gelo na banheira, então, não era para esconder o crime, mas sim para preservar o corpo. Essa nova informação mudou a teoria inicial do caso, sugerindo que o assassino era um profissional, alguém que sabia como cometer um crime sem deixar rastros óbvios. Enquanto a autópsia estava em andamento, Sarah Siddall se debruçou sobre o microscópio, analisando as amostras de cabelo e fibra que ela havia coletado. O som do ventilador do microscópio e o clique suave de seus dedos na pinça preenchiam o ar. Ela examinou cada fio de cabelo, procurando por folículos capilares que pudessem conter DNA. Ela também analisou as fibras, procurando por algo que não pertencia ao corpo ou ao ambiente do quarto. Sua experiência e paciência eram evidentes em cada movimento, cada vez que ela ajustava o foco do microscópio para uma imagem mais nítida. Enquanto isso, a evidência mais crucial, o preservativo usado, foi levada para o laboratório de DNA. A equipe de DNA, uma unidade especializada em análise genética, começou a trabalhar na extração de material genético do preservativo. O processo era meticuloso e demorado, com cada etapa sendo registrada em detalhes. Eles usaram uma técnica de reação em cadeia da polimerase, PCR, para amplificar as amostras de DNA para que pudessem ser analisadas em um perfil genético. O som do teclado de um computador era o único ruído na sala de análise de DNA. A equipe digitava os dados, comparando o perfil genético do preservativo com um banco de dados de criminosos. A tensão no ar era palpável. Cada membro da equipe sabia que, se o DNA fosse compatível com o de um criminoso já fichado, o caso estaria a um passo de ser resolvido. O tempo parecia passar em uma dimensão diferente no laboratório. Horas se transformaram em minutos e minutos em segundos. As luzes da cidade de Las Vegas brilhavam com mais intensidade. Mas para a equipe do CSI, elas eram apenas um borrão. Eles estavam imersos em seu mundo de ciência e lógica, onde cada evidência era um pedaço de um quebra-cabeça que só poderia ser resolvido com a razão e a dedicação. O som de um bingo preencheu o ar da sala de DNA. Um dos cientistas se virou para a tela do computador, onde um perfil genético havia sido correspondido. Ele chamou por Grissom, que se aproximou. "Temos uma correspondência", o cientista disse, sua voz cheia de excitação. Grissom olhou para a tela, onde o nome e a foto de David Phillips, o homem com um histórico de violência, haviam sido exibidos. O nome, o rosto, o DNA. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Eles sabiam que tinha um nome, um suspeito. Mas eles também sabiam que um nome não era suficiente. Eles teriam que provar a culpa de David Phillips e, para isso, eles teriam que ir além das evidências.